Ok, a gente tem esse problema aqui do LeetCode, que é um dos mais famosos, que é o número palíndromo. O que que é o número palíndromo? Resumidamente, se o número de trás para frente ele for exatamente igual, ele é um número palíndromo. Se não, ele não é um número palíndromo. Então, por exemplo, se a gente tem o número 121 aqui, se a gente pegar o primeiro número e pegar o último número, eles são iguais, e se a gente ler de trás para frente, ele vai ser exatamente igual. Então, 121 ele é um número palíndromo. Já o menos 121, ele não é um número palíndromo. Por quê? Porque pelo fato dele começar com um número negativo, se a gente colocar ele de trás para frente, ele não é um número palíndromo, porque aqui não tem, depois desse um simplesmente não tem esse traço. E a mesma coisa do número 10, né? Porque se a gente for pegar o último número e comparar com esse primeiro número, eles não são iguais. Qual que é a lógica? Se a gente pegar, por exemplo, aqui o número 10.101, ok? A gente vai pegar o primeiro número, certo? E comparar com o último número. Se os dois não forem iguais, a gente retorna um falso, certo? Então, a gente vai para o próximo número que está no texto. Se os dois forem iguais, a gente retorna true. Se não for igual, a gente retorna falso. Chegando na metade, aqui, chegando aqui na metade, ele não tem mais nenhum número para comparar. Então, o ponto é, se a gente for comparar, a gente só precisa comparar metade do texto. A gente não precisa comparar todo o texto, porque a gente se baseia nos dois números, do começo, do primeiro e o último. Então, a gente só compara metade do texto. Tá, então, como que a gente faria basicamente esse algoritmo? Bom, a gente vem aqui, né, e transforma o parâmetro que é passado, esse número inteiro, porque ele passa um inteiro, ele não passa um texto, e a gente vai transformar ele em um texto. Nesse caso eu estou usando o Java, mas a lógica é a mesma, a gente transforma isso aqui em texto, certo? E a gente vai pegar, a gente vai declarar uma variável inteiro para a gente pegar o tamanho desse texto. Importante dizer que ele vai retornar o número total de caracteres, ele não vai começar com zero. Nesse caso do 121, né? Nesse caso do 121, ele vai retornar três caracteres. Só que quando a gente for analisar caractere por caractere, a gente tem que começar primeiro com zero, porque o primeiro seria o zero, o segundo que seria o um e o terceiro seria o 2. Então, é importante a gente saber que a gente precisa fazer uma subtração, mas isso a gente vai ver aqui no for embaixo que eu vou colocar. Então a gente tem que colocar declarar uma variável inteira aqui, um i, para nossa estrutura de repetição. Se a gente for pegar aqui o i igual a zero e for menor que a metade do texto total, como eu estava falando anteriormente, e a gente adiciona mais um para cada estrutura de repetição do i. Então, se o primeiro caractere, como eu falei antes, o primeiro caractere começa com zero, então, mesmo que aqui tenha três números, o primeiro caractere para a gente analisar é o zero, né? Então, aqui seria o i. Se ele for diferente do último caractere, que seria o tamanho do texto, ou seja, nesse caso aqui seria 3. Só que como que a gente vai precisar fazer para subtrair cada ponto? A gente subtrai com o i mais um. Por que esse mais um? Porque como eu falei antes, isso aqui vai dar 3 caracteres, então a gente tem que subtrair com o valor atual da estrutura do i. Então a gente vem aqui, se for isso, retorna falso. Se depois de toda essa estrutura aqui ele der certo, não retornar o true, o falso, a gente retorna aqui o true. Então, se a gente rodar aqui e passamos.